Vamos falar hoje sobre, está aí o slide? Amor e respeito. Amor e respeito. Pai amado, fala conosco. Esse tema serve para todas as pessoas, jovens que casaram, que não casaram, adultos, os que já estão casados há muito tempo, que querem casar, no nome de Jesus, amém. Amor e respeito, tá? Eu mandei o PDF inclusive para o pessoal da secretaria, depois ele pode mandar para o pessoal das células e pode passar para os demais, tá bom, gente? Se você quiser. Nós queremos hoje falar com vocês, eu e a Marisa, assim, muito do que a gente vai falar aqui está nesse livro, tá? Amor e Respeito, que nós recomendamos, do Emerson Eggerichs, editora Thomas Nelson, chama Amor e Respeito. Acho que nós não temos mais aqui, deve ter acabado. Então, muito do que nós vamos falar temos nesse livro aqui que nós recomendamos, né? Nós queremos hoje falar com vocês sobre isto. Acontece isso na sua... Acontece isso? Por que é a mulher que está com o dedo ali? Por que é a mulher? Pode ser o homem também, né? É assim, às vezes a gente pensa que ninguém sabe o que está acontecendo, né? Mas sabe. Você está rindo tanto por quê, Margarete? Meu Deus do céu. É professora essa mulher, é isso, né? Você sabe que quando não está bem entre você e sua esposa, seus filhos sabem mesmo que você é por trás das portas? Sabe. Outras pessoas também sabem, né? Quando você fica menos jovem, como nós, né? Ficamos menos jovens, a gente percebe quando um casal não está muito bem, né? Eles não se olham. O casal que está bem, né? Eles não gostam, né? Então, ficam fazendo assim, né? Dá um sorrisinho. O pessoal que não está bem, mesmo quando tenta disfarçar. A gente vai ensinar um versículo hoje, só um versículo. Um único versículo nós vamos falar hoje. Portanto, depois que Paulo fala o que é casamento, marido e mulher, ele conclui assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A mulher precisa amar o marido, e o marido precisa respeitar a mulher. Lógico. Não precisa? Está implícito. Ora, eu preciso amar ela e respeitá-la. Não preciso respeitar ela? Opa, se preciso. E ela precisa me amar também e me respeitar. É óbvio. Gente, tudo que a Bíblia fala entre duas pessoas vale para dois. Amai-vos uns aos outros. Agora, por que é que a conclusão dá ênfase nessas duas coisas? Por que para a mulher diz assim, precisa respeitar o seu marido? E por que diz para o marido, você precisa amar a sua mulher? Você percebe que existe um alerta aqui? Vamos ficar aqui no meio, moço, fica de costas para a turma. Por que existe isso? Não é? Tem dois mandamentos claros: marido ame, mulher respeite. Não é que a mulher não precisa amar e o marido não tem que respeitar. Mas só que ele fala o seguinte: parece que os homens têm uma dificuldade de amar e as mulheres têm uma dificuldade em respeitar. Então, quando o homem não demonstra amor para sua esposa e a esposa não respeita o marido, temos conflitos. Amor e respeito é mais profundo do que a gente imagina. Como assim? De novo? Quantos maridos já ouviram de novo das suas esposas? Nossa, tem 3, 4 maridos honestos, graças a Deus, tá? Oh, Jesus, eu então já ouvi, ainda ouço. Está errado ela dizer isso? Não, depende como ela diz. Quando você pega a palavra amar no original desse texto, é a palavra agapau, que significa ágape, o amor incondicional, aquele amor que ama e ponto. Ame a sua esposa, mesmo que ela não demonstre respeito por você. É isso que a Bíblia está dizendo.
Sua esposa está aí perto? Olha para os olhos dela, apaixonados, e fala: oi. Só fala oi agora, tá? As mulheres não falam nada, porque se eu pedir para elas falar, a gente não sai mais desse lugar hoje. Não responda nada. Ela já começou a se manifestar. Tá cutucando, né? Respeitar é o verbo que também está no imperativo. Não está dizendo, olha, talvez você devesse respeitar. Respeitar. Respeite o seu marido, mesmo que ele não demonstre amor por você. Ixi. Ame a sua mulher, mesmo que ela não te respeite. Respeite seu marido, mesmo que ele não demonstre amor. Este é o mandamento, estão entendendo? Por quê? Porque isso é uma aliança. O marido deve obedecer ao mandamento de amar, ainda que a sua esposa não obedeça, ou de respeitar. O marido é chamado a amar uma esposa desrespeitosa. Cadê os maridos aqui? Os futuros maridos? Oh, pastor, não estou pensando se eu vou casar mesmo agora que você está falando essas coisas aí. Quer falar? Vou falar. Ah, você está guardando, né? Você está carregando, né? Você está carregando. A mulher é assim, espera, você vai ver só como é que é. A esposa deve obedecer ao mandamento de respeitar, ainda que o marido não obedeça ao mandamento de amar. A mulher é chamada a respeitar o marido desamoroso. O que é que acontece? Vou amar minha esposa se ela me respeitar. Eu vou respeitar o meu marido quando ele me amar. É assim que o pessoal quer fazer. Não, peraí, ele não me respeita. Peraí, ele não me ama. Como é que você quer que respeite? O resultado é um ciclo negativo destruidor. É isso aqui, ó. É a roda da desgraça. Sem amor, ela reage sem respeito. Sem respeito, ele reage sem amor. Aí ele reage sem amor, ele reage sem respeito, sem respeito, sem amor, e começa esse ciclo sem fim. Quanto menos amor, menos respeito. Quanto menos ela respeita, menos ele vai oferecer amor. Isso é um comportamento insano. O que é um comportamento insano? Insanidade, uma das definições é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você não muda e espera mudança. Você planta milho e fala, não nasce feijão aqui nessa minha terra. Você planta mato e fala, por que não está nascendo soja? Amém, irmãos? Tem uma verdade profunda. Se nada muda, nada muda. Se eu fico fazendo braço de ferro com ela aqui, e nada vai mudar, só vai piorar. Parece uma coisa tão... Quantas vezes você está fazendo braço de ferro, não é? Sem amor ela reage sem respeito ela reage sem amor. Ela critica, ela reclama, insatisfeita. Ela quer que ele entenda que ela precisa de amor. Ele reage com palavras duras ou fica em silêncio. Ele espera que ela mude e respeite ele. Eu não estou reduzindo tudo num casamento, amor e respeito, certo? Não é essa a ideia aqui. Eu estou dizendo que a importância de amor e respeito é muito maior do que a gente imagina. Então vamos conversar sobre o assunto. Mulher, quando é que você não se sente amada? Será que nós homens sabemos quando uma mulher não se sente amada? Quando você não se sente respeitado, será que você, mulher, sabe quando um homem não se sente respeitado? Vamos ver umas coisas práticas aqui? A gente precisa ver as coisas práticas, né? Cuidado com esta armadilha. Você justifica o seu erro por causa do erro do outro. É o ciclo da desgraça. Você sabe quando começa a ter briga? Eu começo a falar com ela, mas você também não sei o que, mas... Aí de repente, nós estamos discutindo sobre
se a pizza era de calabresa ou se a pizza era de mussarela que a gente ia pedir, e agora nós estamos discutindo. Por quê? Porque tem coisas lá dentro que ficaram, questões não resolvidas. Quantos casamentos os casais ficam trazendo questões do passado? Botaram uma pedrinha, aí quando chacoalha um pouco, pum. Então, tem algumas coisas que a gente quer falar aqui. Mulheres não se sentem amadas quando? Quando, amor? Explica para os homens, por favor. Quanto que as mulheres não se sentem amadas? Senta a borracha nos manos. Nossa, você está empolgada, né, Jara? Você tá... Edson, tá mandando alguma indireta aí para você, porque mulher gosta de mandar indireta, gente. Vocês sabem que quando nós fizemos um acampamento, nós fizemos com esse tema. Você lembra, né, Ná? Não sei quem mais lembra. E nós conversando sobre, antes de entrar no acampamento, e eu perguntei para o César, é lógico, né? Você se sente respeitado por mim? Ele falou, não. Nas vésperas do acampamento. Ele falou, não, tem certas coisas que você não me respeita. Eu falei, então tá bom. Então eu vou ouvir. Deixa eu colocar para você ler aqui. Não, eu leio lá, prefiro lá. Você consegue enxergar? Sim. Ela consegue enxergar, eu não, gente, eu preciso Então, olhar. gente, é uma coisa assim, muito importante, foi um marco no meu casamento, porque eu achei que eu estava assim, 100%, né, o que para mim era respeito, para ele não conduzia, porque você respeitar, não é uma exigência, é uma necessidade do homem, como da mulher ser amada. Só que por eu ser mulher, eu não entendo a necessidade dele de ser respeitado. Então, nada mais justo do que ouvir o que para ele significa respeito. E respeito tem a ver... Bom, eu estou falando vou falar da mulher, mas eu quero só falar isso. E respeito tem a ver com uma necessidade. E como amor tem a ver com uma necessidade. Então, se você não entende sobre isso, você vai viver com uma pessoa insatisfeita. Você vai viver com uma pessoa insatisfeita. Por quê? Porque você não está suprindo uma necessidade dele ou uma necessidade dela, entenderam? E quando você é chamado para entrar no reino de Deus, que nós falamos ontem, o reino de Deus, ele não tem só as coisas boas, ele tem também as coisas boas também, sempre, mas no sentido de atitudes que você tem que ter dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus, lá em 1 Pedro fala, não é só comida e bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, você vive nele, você não pode viver como você quer, ou como você acha que tem que ser. Então, ou você está dentro do reino e não faz parte do reino, ou você está dentro do reino e faz parte do reino. Você pode achar que está no reino, mas você não vive de acordo com ele. Então o que nós vamos falar é com temor no nosso coração. E ao mesmo tempo com alegria, porque o pai que ama, ele mostra para os seus filhos qual é o caminho do reino de Deus. Amém? Então é só por isso, eu não sou melhor que vocês, nem vocês são melhores do que eu, mas nós podemos viver a cultura do reino de Deus. Isso é cultura do reino de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que cultura do reino é só as coisas boas, mas cultura do reino de Deus é você viver como uma pessoa que faz parte do reino de Deus. Concordam? Então, eu falei que eu vou falar sobre mulheres, porque nada do que falar do que ser mulher, né? E depois ele vai falar a parte dele. Então, gente, eu falei para ele, não exagera. Não exagera, porque eles exageram. Eu estava lá falando o que eu ia dizer, ela falou, se você falar isso tudo, não fala dessa maneira. Eles vão achar que eu sou essa mulher. Eu falei, não, amor, estamos ensinando. Ele fica dando assim uma entonação, né? Não fico mandando indireta.
É bom a gente saber que nós somos... Me respeite. Me ame. Olha, a gente não pode aqui escandalizar ninguém, hein? Longe de nós isso. Então, mulheres, né? Não se sentem amadas quando você esquece do aniversário dela, aniversário de casamento, né? Dos filhos. Aí eu falei para o César, não é só o caso de esquecer. Tudo bem, esquecer faz parte da humanidade. Mas é quando você, às vezes a gente esquece porque a gente não dá valor. Já pensou nisso? Você esquece porque você não dá valor. É só aniversário. Só aniversário. Mas para nós, aniversário é uma coisa que a gente aguarda. Não é, Milena? A gente aguarda. Quer ser algo assim. Presente, é por causa do presente. Não é nem o presente. Não é nem o presente. O presente faz parte. Mas é assim, fazer algo, tornar esse dia especial. Porque eu faço para o meu marido, para todos os meus filhos. Posso não ter dinheiro, mas eu tenho um cacho de bexiga, eu tenho um bolo, eu tenho algo especial. Por quê? É uma data para mim importante. Porque eu comemoro a vida de alguém que eu amo, né? Não se sentem amadas quando você fala mal da família dela. Você fala da mãe, você fala do pai, você fala da irmã, você fala do primo, ou família que você tem, hein? Ou família que você tem. Isso machuca. Não a elogia frequentemente. Não fala que a ama. Tá? Então não fala mal da família, depois vocês vão conversar. Não a elogia frequentemente e não fala que a ama. Porque o casamento vai ficando uma coisa assim tão... rotineiro. Eu durmo com ele, eu acordo com ele, eu tomo café com ele, eu almoço com ele, eu lavo a roupa dele, eu passo a roupa dele. Mas a expressão de palavras é muito importante. É muito importante. Como para filho, como para mulher e como para o marido. Tá? Então a palavra eu te amo é uma coisa que deve fazer parte, sim, do seu casamento. Sim, do seu dia a dia. Sim, não é só quando está apaixonado, antes de casar, é depois também, tá bom? É quando você compara ela com outras mulheres. É fera, hein? Não me compara. E quando ela se sente comparada. Quando ela se sente porque você comparada. pode achar, eu não comparei ela. Comparou sim. Sabe, às vezes, o olhar de um homem para uma mulher diz muita coisa. Só um toque para os homens. O olhar de um homem para uma mulher, a esposa percebe. Então é melhor você falar, do que você só olhar e ficar calado. Porque a gente sabe. Eu fui outro dia num açougue, não tem nada a ver com meu marido, mas vocês veem como a mulher percebe. Eu fui num açougue, e o açougueiro, ele me olhava com um olho tão... ele penetrava dentro da minha alma. Ele não falou nada. Eu falei, eu nunca mais volto nesse açougue. Nunca mais eu volto. Porque o olhar dele falou mais para mim do que a palavra dele. Eu não gosto de me sentir assim. E muitas vezes a gente percebe alguns olhares que, né? Então, não compare com outras mulheres. Quando você não ajuda com as tarefas domésticas. Tá? Quando você muda os planos e não avisa ela antes, e não consulta ela antes, a participação, a preparação, a roupa que vai pôr, sabe como é que é? Faz parte, gente, faz parte, não tem como negar a nossa parte de ser feminina e de detalhes. Quando ele toma decisões sem pedir a opinião dela. Não é sempre que dá para pedir opinião, mas podendo, você deve fazer disso algo importante para você, porque é importante para nós. Ignora o gosto dela ao comprar algo para casa. Apareceu lá com móvel, com negócio, que eu falei, onde eu vou pôr isto? Ou onde eu vou usar isso? Alerta, perigo, filho. Atenção, homens. Não é? Compra as coisas, o sofá
Ela queria gigante. ela queria outra coisa, ela queria outra coisa. Queria outra coisa. Não, e também você sonha com a casa onde você quer pôr as coisas, os móveis, né? Tudo mais. Não conversa com ela. Como é que é? Não conversa com ela, ou conversa mais com os outros do que com ela. Tem mais assunto com outras pessoas. E com ela mesmo não tem assunto. Por quê? Você entende? A relação tão próxima, fica uma coisa, vai ficando algo assim, sem graça. Não tem assunto. Esse negócio de não ter assunto tem que ser tratado. Porque marido e mulher não pode ficar sem ter assunto. Tá? Fica mudo ou não responde às perguntas dela. César fica muito mudo. Eu falo, pelo amor de Deus, como você é mudo. Estou sentindo hostilidade. Na pandemia ele ficou mais mudo. Pode mudar. Tem mais? Tem. Olha lá, elas já leram. Muda aqui para mim que lá não estou enxergando. Reage com grosseria. Grosseria é uma coisa que não combina com mulher. Não combina. Aceitem isso, homens. Você pode falar de outra maneira. Você não precisa ser curto e grosso. Pá! Né? Não, aqui. Reage com grosseria ou indiferença quando ela discorda de você. Não admite que está errado e sempre justifica seus erros. Sempre a intenção foi a das melhores. Mas vocês erram também, né? Então precisa ter essa humildade de falar, é verdade, eu errei, né? A questão toda é você admitir, você ouvir, você pedir perdão. Não dá importância aos sentimentos dela, né? Aquela coisa que os homens acham que as mulheres choram à toa. Choramos mesmo, né? Mas tem coisa que muitas vezes a gente nem sabe o que chora. Mas a gente chora. Eu chorava mais, agora eu choro menos. Isto é incompreensível, irmãos, não tentem entender. A gente chora. A gente fica triste, a gente acolhe os sentimentos dos filhos, a gente percebe a situação, a gente percebe. E assim muitas vezes você se fecha, né? E fica uma pessoa assim, um ET. Não dá importância aos sentimentos dela, não corrige os filhos, deixando tudo para ela, ou corrige errado, né? Isso eu e o César, nós sempre fomos bem unidos nisso. Não respeita as suas limitações físicas, né? É lógico que tem mulher que abusa disso, né? Está sempre cansada, está sempre não sei o quê, e não participa da vida com o seu marido, né? Fica entusiasmado com o seu trabalho e despreza o trabalho dela, tá? Faz ela parecer burra quando ela fala do seu trabalho, porque o dele é sempre o top, no sentido porque eu que sustento a casa, é isso aí, né? Não programa saídas românticas, férias e passeios. Ou às vezes no passeio, nas férias, tem que tratar assunto chato. Já passaram por isso? Já. Ou tem que trabalhar. As férias, que é um lugar de, né, relax, trata de assunto desconfortável para a mulher. Trata em outro lugar. Ou trabalha nas férias. Ou trabalha nas férias. Exige. Nós tivemos uma experiência assim, nós fomos para a Bahia, e o cara teve que trabalhar todo o tempo. Ele teve que trabalhar. E eu entendi, respeitei, mas tinha hora que eu falava, olha, não é possível que você não pode nem um pouquinho ir na praia com a gente, nem um pouquinho na piscina, né? E eu tive que realmente entender e respeitar e falar, ok. Ele falou, vai você, amor, aproveita, amor. E eu tive que falar, ok. Então, porque acontece. Isso aconteceu mesmo no casamento do sobrinho dele.
Então exige que ele faça, não programa saídas, exige que ela faça sexo quando você quer, ou insiste em algo que ela não gosta. Isso é um total desrespeito com a mulher. Um ponto que fala, realmente, amada eu não sou. É mesquinho e não permite que ela tenha o dinheiro dela. Né? Mesmo que você trabalhe e ele trabalhe, nós sempre fizemos isso. Existe um dinheiro que eu posso gastar com as minhas coisas. Tá? Porque, mesmo que é R$100, mas eu sei que R$100 por mês eu tenho para gastar com unha, com cabelo, com uma bijuteria. Você tem bem mais, tá, amor? Você tem bem mais, por favor. Mas eu não uso. Outro dia, quando ela falou que quanto custa fazer uma unha, eu falei, meu Deus, irmãos, mulher custa caro, você sabia? Mulher custa caro, vai acostumando, tá? Então, prepare o bolso, né? Seja generoso. Seja generoso, amém? Não, os homens têm que falar, amém. Só as mulheres responderam. Só as mulheres respondem. Abre a mão, tira a mão do bolso. Esse negócio é muito sério, sabe por quê? Porque muitas vezes a mulher faz sacrifício, não compra as coisas dela, tudo. Aí o cara vem e fala assim, olha amor, achei uma promoção, botei 4 rodas de liga leve no carro. É isso mesmo. O cara chega, que isso? Ah, tinha uma promoção, comprei uma TV nova, agora vai passar a Copa. E ela lá segurando o dinheiro. Isso é falta de amor. E muitas vezes você acha que as pessoas não observam, mas observam, viu? Nós tínhamos um casal, há muitos anos atrás, e ele estava sempre na estica. E ela... Então ela tinha uma baixa autoestima muito grande. E ela precisava que um homem que amasse ela. Como o César fez muitas vezes comigo. A gente vem para um casamento com baixa autoestima. Às vezes a gente não foi criada com toda a pompa, foi criada com situações que você não podia ter, você não podia comprar. Aí você vem para o casamento e você, né? E aí o homem, no lugar de ajudar, ele simplesmente fala, ela é assim. Então, gente, deu para entender como é que a gente se sente amada. Amém? Obrigado, amor. Está me expressando? Não. Então, irmãos, eu te amo se diz com ações. Ah, minha mulher sabe que eu amo ela. Como? O amor é algo que a gente faz, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Se você ama, as suas ações vão corresponder. Se você respeita também. Agora eu quero explicar para as mulheres quando que um homem se sente desrespeitado. Salva nós! Salva nós! Najara, tira. Mas tira eu tô aqui, o dedo da hein? orelha, tira o Eu dedo tô da orelha. aqui, bem firme. Os homens não se sentem respeitados quando a mulher comenta as falhas dele em público. Fala Deus. Ou então que ela dá uma indireta para ele, porque a mulher quer que ele faça do jeito, ela dá uma indireta para ele na frente dos outros, para ver se constrange. Isso é falta de respeito. Quando interrompe ele quando ele está falando, ou completa o que ele diz. Você está conversando com os amigos e ele está falando, a mulher pula na frente, corta e fala. Aí ele fica, depois reclama que fica mudo. Mas você não fala nada? Fala, não precisa. Mulheres, vocês estão dando risada, mas é muito sério. Porque sabe o que acontece? Essas coisas para a mulher não é nada. Uma mulher interrompe a outra, está tudo maravilhoso. Elas acham lindo isso. Elas falam ao mesmo tempo, interrompem tudo. Uma vez eu estava conversando com a Marisa, estava na cozinha assim, não lembro os detalhes, eu sei que começamos a falar do Edson e a Nádia, está aqui o Edson e a Nádia? Até, acho que eles iam casar e tudo, então, e falando do Edson, tá, mas daqui a pouco ele fala então, e o Edson vai ter que fazer um exame e tudo mais, está preocupado, não sei se os filhos não querem mais e tudo, falou, mas ele está doente? Não, inclusive vai vir aqui, mas como assim? O Edson é da Najara, amor. Ela trocou de Edson, mas não me avisou.
Elas trocam no meio e não avisa que você trocou de assunto, certo ou não? Tá? Vou fazer aqui uma pausa aqui. Vocês lembram como é que é o cérebro do homem e da mulher? Já viram essa história? Não. O cérebro do homem, sabe como é que é? Se você abrir o cérebro do homem, tem várias caixas, todas separadas umas das outras. No cérebro do homem está cheio de caixas. E as caixas não se encostam. Tem a caixa do trabalho, tem a caixa da esposa, tem a caixa dos filhos, tem a caixa da igreja, tem a caixa do sexo e tem a caixa do nada. Quando o homem fala, o que você está fazendo, amor? Nada. Ele está fazendo nada. Só que isto não entra na cabeça da mulher, porque na cabeça da mulher não existe caixa do nada. Sabe como é que é a cabeça da mulher? A cabeça da mulher imagina um monte de cabos e fios elétricos cheios de conexão que passa para cá, conectado para lá. Então a família está conectada com o cachorro, está conectado com a mãe, com a família, com outra família, conectado com a igreja, com a notícia, com a Ucrânia, está conectado, tudo está conectado. E dorme tudo separado. E a mulher fala assim, como assim nada? Eu posso entrar na caixa do nada? Se você entrar na caixa do nada, já não é nada. Tem a caixa dela. Então, né? E da minha filha falou ontem aqui no seminário, quando tem que falar de trabalho com meu pai, eu falo do trabalho, porque ele está com a caixa do trabalho aberta. Se eu falar da caixa pessoal, ele fala, você quer falar? Você quer falar então você quer falar de filha agora, tá? Só que aí elas querem falar do trabalho, do filho, do marido, quer falar da igreja, voltar para o trabalho, depois voltar para a mãe, depois ela fala, escolhe uma caixa. Porque são diferentes. A mulher, diz a Bíblia, está como que adiante do marido. A mulher tem uma capacidade de percepção que o homem não tem. Quando ela fala assim, acho que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Só que a reação dela pode ser ansiosa, pode ficar tenso. Aí o homem que é mais objetivo fala, tá bom, vamos ser mais analítico aqui. Por que você acha que está errado? Quando você ouve ela, então você está mandando a mensagem, eu te amo. Não, isso é besteira, isso não tem nada. Coisa da sua cabeça, liga a televisão. Você mandou a mensagem, eu não te amo. Deu para entender? São cabeças diferentes. Deus fez assim. Então as mulheres têm capacidade de gestão, de gerenciar muito grande, de organizar tudo. É lógico também que tem variação de personalidade, né? Se a mulher tem muitas vezes percepção, às vezes ela viaja. Tem umas mulheres que são desligadas, né? Tal, tudo. Mas a maioria tem que lidar com muitas coisas. O homem chega em casa, ele quer fazer o quê? Não. Só precisa ver a cara das mulheres daqui, gente, que eu estou perguntando. Quer fazer? Nada, ele quer parar. E a mulher quer fazer o quê? Tudo que ela ficou esperando quando ele chegasse. Quer falar. Ela quer falar. E mesmo se ela trabalha e tudo mais e tudo, ela vai falar. E às vezes a mulher trabalha, chega em casa, ela trabalha, ela chega em casa, ela lava a roupa, certo ou não? Ela limpa o negócio, ela dá banho nos filhos, ela faz a comida, prepara o negócio para amanhã, prepara o lanche no negócio, prepara o lanche. E depois arruma a cama, volta e faz uma ligação, responde, ora com uma pessoa, e aí ela vai deitar. Ela fala, vá deitar, vou deitar, e faz tudo isso. O homem está na televisão, fala, vou deitar. Ele levanta e vai deitar. Então, mulheres, homens não se sentem amados, respeitados, voltando aqui, quando se interrompe, quando se compara ele com os outros. Você viu, não sei o quê? Você viu? É terrível quando o homem se sente comparado. Você viu o que o pastor falou? Ele faz isso com a mulher dele, você não faz. Às vezes não precisa ser direto. Porque mulher, às vezes ela dá aquele toquezinho do tipo, né? Porque as mulheres querem que os homens saibam, querem que os homens descubram as coisas sem elas falarem. Mulher, deixa eu falar para você, esquece, isso é uma utopia na maioria dos casos. Se você não falar, ele não vai perceber. Tem que ir lá apertar o botão e abrir a caixa, senão esquece.
deprecia suas habilidades, chama indiretamente ele de incompetente. Dá uma comparada. Então vou chamar o seu filho, tudo mais que ele pode fazer, não vou chamar o outro. Por que eu não posso fazer? Talvez ele não possa. Mas você não fala diretamente, fica dando indireta, isso é falta de respeito. Pergunta, amor, que nem esses dias, né? Tá, resolvi trocar o batedor na máquina que quebrou. Não ria. Eu gosto de mexer nas coisas e tudo mais, né? E aí eu comprei o batedor mais barato no Mercado Livre e tudo. Vi o vídeo, quando eu fui tirar não era bem daquele jeito, né? Eu bati, chutei, fiquei nervoso, quebrei o batedor. Aí ela falava, chama o homem, chama o homem. Aí eu falei, tá bom, amor, chama o homem. Outro homem. O cara chegou e falou, ah, tá, não consigo usar a ferramenta. Esse modelo não é assim. Vou ter que levar a máquina. Vou ter que levar para a minha oficina. Vou ter que trazer. Seria tão mais barato se a gente tivesse chamado da primeira vez, né? Mas que bom que ela me respeitou. Ela não ficou me criticando. Tá vendo? Aí, quer fazer as coisas? Ela pensou, mas ela não falou. Então ela me respeitou. Então, irmãos, sempre tem palavra de crítica e insatisfação. Pior coisa que você pode fazer, mulher, quando sua mulher faz alguma coisa, você fala, tá tudo, mas você não reconhece, você não elogia, você quer manter um controlinho ali. Mas podia ser assim, podia ter feito assim. Então primeiro você aponta o que está errado, mas não elogia o esforço dele. Você está mandando aqui de mensagem, eu respeito você. E o homem que não se sente respeitado, ele não se sente amado. Manipula, pressiona até que ele faz o que você quer. Pressiona, vai e fala, é chato, tá na orelha. Como ele faz? Vai sem nenhum prazer. Manipula a situação com chantagem emocional. Gente, a mulher consegue o que quer. Tem hora que ela chora, mas tem hora que ela... Vocês estão rindo, né? Vai rir, mulher. Mas tem hora que faz que chora. Não é isso, não? Mulher antecipa tudo. Bom, hoje à noite ele vai querer sexo. O que eu vou inventar para fugir desse negócio? Hoje ele vai querer ir naquele lugar que eu não quero ir naquele lugar. Ele hoje tem que ir visitar aquela família e eu tenho que ir na minha tia, no tio dele, eu não quero ir lá. Sabe, os homens também percebem. É mais fácil você dizer, olha, eu não gosto disso. É melhor a transparência, sabe? A comunicação aberta. O homem se sente desrespeitado, né? Quando tenta controlar a vida dele, agenda, tempo, tudo. Se antecipa demais. As mulheres se antecipam, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens. As mulheres se antecipam. A Marisa, quando está no modo de preocupação que quer ajudar, ela antecipa tudo. E sabe qual é o pior? O pior é que ela está certa em tudo. Tudo que ela está antecipando está certo. Só que quando ela antecipa tudo, ela me pressiona, fala, dá a seguinte comunicação: você não está vendo, você não vai ver, se eu não fizer, você não faz. Em outras palavras, o homem levou a seguinte mensagem: você não tem competência para lidar com isso, se sente desrespeitado. Então, mulher, use a sua capacidade de ver tudo antes para cooperar, não é? Não para competir. Não cuida da aparência e da saúde, fica mais bonita quando está sem ele. Você quer ver o homem se sentir desrespeitado e não amado? Você sai bonitona para fazer alguma coisa, ele sai com você, vai do jeito que está, um chinelo, amarra o cabelo. Eu não te amo. O homem gosta de, quando ele sai com a sua mulher, que as pessoas vejam quão bem cuidada ela está, porque ele a ama. Não para exibir ela que nem troféu. Isso não, isso já é um... Tem homem que gosta de exibir mulher que nem troféu, né? Põe roupa curta nela, faz ela mostrar as pernas, coisa ridícula. Não deixa a sua mulher se sentir mal. Mas você, mulher, sabe, cuida da sua saúde. O homem também tem que cuidar, né? Não valoriza os pequenos esforços românticos dele. Você vai lá, ele leva uma rosa,
né, te dá um anelzinho, ele fala, ai nossa, ai sabe, a Najara, ela ganhou um buquê de 12 rosas, o Edson, e você está com uma, entregando uma rosazinha assim, já não chora, já vai embora. Lembra quando eu comprei um anel de brilhante para você, amor? E vinha um anel de brilhante e tinha que vir uma lupa junto para poder enxergar. Paguei em 10 vezes, mas era isso. Você ainda tem ele, amor? Era tão mole que dobrava assim, não podia ter. A Milena mordeu ele quando era criança. Agradeça os pequenos esforços românticos, porque a mulher idealiza o romantismo, né? Por isso que mulher gosta de novela, aquele dramalhão todo, aquela coisa. E tem que acabar, beleza, vamos acabar. Discorda dele na frente dos amigos ou dos filhos, mas ele está errado, ele está. Fala particularmente com ele. Não confia no que ele fala, o que ele faz. Fala, é mesmo? Questiona. Sempre está pondo uma dúvida no que diz. Ele se sente desrespeitado. Não atenta para as necessidades sexuais dele. O homem tem mais necessidade sexual do que a mulher. Então, quando você não tem consciência disso, conversa mais, procura entender como é que funciona o sexo para os dois. Não force a sua mulher que nem falou Marisa, não adianta, mas assim, também mulher. Tem casais, gente, que de repente entra numa frieza que, não é? Passam meses sem fazer sexo. Gente, um casal que está casado, passar meses sem fazer sexo, não está errado. Esse casamento está prejudicado. Mulheres, eu vou dizer para vocês, não subestimem o poder da falta do sexo para arrebentar o seu casamento, tá? Não subestime. Agora, se a causa está com ele, o homem tem muito vergonha dessas coisas, ele precisa de ajuda, precisa arrumar um amigo para saber por que ele não está com desejo mais. Novamente, precisa de amigos. Exige um padrão de vida acima do que ele pode oferecer. Eu já vi muitas mulheres exigindo um padrão de vida do marido. O cara se esfafa, o cara entra em dívida, o cara compra carro, porque ela, afinal de contas, né? E esse padrão de vida acima pode ser assim: ela ganha o dinheiro dela, mas como ela já gastou com ela, então. Você percebe que tem os dois lados, né? Sempre diz como ele deveria ter feito depois que as coisas dão errada. É a mulher, a engenheira das obras prontas, né? Depois que deu errado, vai lá, deve ter feito assim, assim. Mas depois todo mundo sabe. Então é bom, né? Antes, coloca obstáculo aos planos e ideias dele. Ele começa a falar tudo, mas e isto? Mas e aquilo? Isso pode dar errado. Sempre um negativo, sempre um não. Né? É o equivalente que ela falou. A mulher fala, tudo o cara fala, tá, ignora. Não dá a mínima importância. Tudo isso são questões de amor e respeito. Toma decisão sem consultar. Vai ver, a mulher fez tudo. Eu gosto quando a Marisa faz tudo. Tem certas coisas que ela decide. Tem coisa em casa, ela decide, eu decido, a gente não fica mais conversando. Entendeu? Mas tem coisas que não. E force ele a se expor quando precisa ficar quieto e pensar para resolver um problema. Sabe como o homem resolve um problema? Ficando quieto e indo para a caverna. Pensando. Sabe como a mulher resolve um problema? Falando, contando para todo mundo, falando com as pessoas, e quer saber todo mundo. O homem quer ficar quieto, ele quer resolver sozinho. Então são muitas diferenças entre homem e mulher. O pessoal ficou mais sério agora, por quê? Queremos terminar, 5 minutinhos. Será que você, homem, está percebendo quantas mensagens não conflitantes você manda para sua esposa? Será que, homem, você está percebendo por que a sua mulher não se sente amada? Você está percebendo, mulher, por que seu marido não se sente respeitado? Nesse livro eles mostram um acróstico assim, ó. Como é que você soletra amor para ela? Ó que legal. Casada. Conexão, ela quer você por perto. Sua mulher quer você por perto. Abertura, ela quer que você se abra para ela. Ela quer saber o que está no seu coração. Simpatia, não tente consertá-la, apenas ouça o que ela diz. Sabe o que é a pior coisa? Ela está falando dos sentimentos e você quer dar uma resposta, você quer dar uma razão, mas ela não quer, ela quer que você só ouça. Ela chora, ela fala e tudo. Você fala, meu Deus, ela vai morrer.
o mundo acabou, não me olha assim. Mas ela quer que você ouça. Depois que ela falar, ela quer apoio. Mas não dá para ouvir olhando para o celular, nem ouvir olhando para a televisão. Ela quer que você ouça. E no meio disso tudo, ela está abrindo o coração. É uma janela para o coração. Arrependimento, ela quer que você diga: sinto muito. Ela quer que você diga para ela: sinto muito, eu errei, me perdoe, não devia ter falado assim. Ela precisa saber que você está comprometido, dedicação, junto com a família, com os filhos, que ela é a primeira, que você realmente está empenhado. Ela precisa apreço, ela quer que você a honre, quer que você estime. Ela quer saber que ela é a pessoa que você escolheria de novo, de novo e de novo. E os homens, amor, fala aí, como é que sua letra respeito para os homens? Sede e conquista, né? Valorize o desejo dele de trabalhar e realizar. Coopere com isso. Não seja um empecilho, né? Autoridade, valorize o desejo dele de servir e liderar. Sexualidade, aprecie o desejo dele de ter intimidade com você, né? Afinidade, aprecie o desejo dele de companheirismo. O César falou muito para mim sobre companheirismo. Ele me ajudou a entender o que é companheirismo. Não é só você fazer coisa, é você estar junto. Às vezes você não vai falar nada, mas você está junto. A sua presença dá a seguinte mensagem: estou com você, sou sua companheira, tá? Discernimento, valorize o esforço dele de analisar e aconselhar. Eles não vão fazendo, eles, né? Vão pensar, é ótimo isso. Ordem, reconheça o desejo dele de proteger e prover. E aceite, né? Se submeta a isso. Então, gente, como é que sou eu que mudo? Bom, está faltando amor da minha parte para ela, falta respeito dela por mim. A questão não é, você precisa mudar, hein? Não, eu tenho que mudar. Eu mudo em vez de exigir. Eu te amo mesmo que você me desrespeite. Eu te amo mesmo que você não me ame. Não vou desrespeitar você, não vou deixar de amar você. Olha que legal, gente. Para inverter a roda, o amor dele gera respeito nela, que gera amor dele, que gera o respeito dela, que gera o amor dele. É uma outra roda, é a roda do sucesso. Quando um resolve, se ele resolve amar, começa a produzir. Se ela resolver respeitar, quebra o ciclo. Um dos dois tem que começar. E os filhos no meio disso são os mais beneficiados, são verdade. Os mais abençoados, são os mais seguros, são os mais responsáveis, né? Como é que inverte o ciclo? Mude a maneira de pensar. Meu cônjuge não é meu inimigo. Perdoe do íntimo. Não renove as ofensas. Não lembre o passado. Sabe, tem muito casal que diz que perdoa, mas não perdoou do íntimo. Quando acontece uma coisa, fala, solta aquele negócio. A pior coisa para qualquer um dos dois é quando um lembra um negócio lá atrás. Pô, não foi acertado? Não foi. Estou segurando aqui, porque na hora que você não me amar, ou quando você não me respeitar, eu puxo o punhalzinho e digo, mas também, você sempre, daquela vez, lembra quando? Você nunca. Jesus mandou dar outra face, andar outra milha? Ué? O casamento é muito isso. Não, você tira a minha régua, ela tem que ser como eu quero. Não, ela é a pessoa que Deus deu para mim, para que eu seja transformado em alguém muito melhor do que eu era. Amém, irmãos?
Sabe? E você pode estar pensando assim, mas eu tenho que ser outra pessoa. Não é isto. Você pode, por causa da sua identidade de filha, você pode aprender como é viver dentro do reino. Ah, mas eu tenho que ser outra mulher então. Tenho que engolir, tenho que falar. Não, não é isso. Você pode aprender. Você pode estar disposta. Amém? Como eu estive. A banda pode subir aqui, por favor? Porque, para um bem maior, eu faço parte desse grupo de mulheres. Eu sei que vocês também. Amém? Os homens também. Para praticar isso, precisamos ter um novo coração, ter que nascer de novo. Sem Cristo no coração não se pratica, não é? Perdoar do íntimo, não pagar na mesma moeda, esperar o melhor do outro. Nós queremos orar, vamos ficar de pé? Nós queremos orar pelas famílias. Talvez você seja um filho, né? E está perguntando assim, né? Puxa, como é que eu falo isso para os meus pais? Ou talvez você tenha, como falou a Marisa, amor e respeito afetam muito os filhos. A mãe não respeita o pai, os filhos não respeitam o pai. O marido não ama a esposa, os filhos ficam com raiva do pai. A Bíblia joga o maior peso para nós homens. Ame a sua mulher como a você mesmo. Dê tudo o que você tiver. O casamento é o mistério de Cristo e a igreja. Cristo amou e deu tudo. Mas Ele também dá toda a graça para isso. Diz, mulher, você vai amar e respeitar esse homem. Mas esse homem, Senhor, esse homem grosso, esse homem que não entende o que eu falo, muitas vezes me deixa chorando sozinho no quarto. A graça de Deus é poderosa para fazer isto. Você sabe quando eu preciso mais dela? Quando eu sou menos amável. Sabe quando ela mais precisa de mim? Quando ela é menos respeitosa. Quando ela é a pessoa que quando ela está no pior, ela precisa mais de mim. Quando eu estou no pior, eu preciso mais dela. Nós queremos orar para a sua família, pelos seus filhos. Eu vou dizer, é lindo. A gente sabe dessas coisas, sabe ou não sabe? Fala a verdade. Tem alguma coisa nova nessas 20 coisinhas que a gente falou? Você sabe. O que choca é você olhar e falar, pô, eu estou fazendo muito isso com a minha mulher. O que é que você tem que pedir perdão para sua esposa? Porque você não tem respeitado ela. Aliás, você pode não estar respeitando nem a sua namorada. Você pode não estar nem, você não pode nem demonstrando amor pela namorada, nem respeitando o namorado, sabe? Eu tenho que dizer para ela, me perdoe. Que tem ficado mudo demais. Não falo as coisas para você e você fica toda hora tentando que perguntar, porque eu fico lá com as minhas coisas e eu estou te ignorando, me perdoe. Às vezes tem que dizer isso para ela. Ela tem que dizer para ele, me perdoe, porque eu estou sempre criticando você, dizendo tudo que você não faz, e eu nunca te agradeço por aquilo que você faz. Vale para pais e filhos também, né? Quero convidar você, homem, a pensar no que você vai precisar acertar depois do culto aqui de tarde com a sua esposa. Quero convidar você, esposa, a pensar no que você vai acertar com ela. Mulher, não diga para ele o que ele tem que acertar. Marido, não fala para ela o que ela tem que acertar. Olha o seu lado. Começa a mudança em você. Amém, irmãos? Pode ser assim? Vamos fazer isso? Aceita o desafio ou não? Porque senão fica só uma bela palestra. Legal, tem um livro, coisa linda. Foi tão bonito, deu uma risada. Não estamos aqui para fazer piada, não para dar risada. Nós queremos ver a transformação que existe na nossa vida, amém? Comprem um livro. Segura a mão aí das pessoas, ou do amigo do seu lado. Vamos orar juntos aí? Se você precisar de uma oração, peça para essa pessoa aí. Fala, eu quero que você ore por mim sobre esta coisa. Você está com o seu cônjuge aí, fala com o seu cônjuge, fala assim, olha,
Então, olha aí, de 2 em 2, ou se você está com uma amiga e fala, olha, eu ouvi umas coisas aqui, meu marido não está aqui, ou se sua esposa não está aqui, acha um amigo e fala, cara, eu preciso de ajuda nisso. Vamos fazer isso agora? 3 minutinhos, faça isso, acha alguém aí. Você conseguiria fazer isso? Vou fazer com a minha mulher aqui. Nós oramos por toda a família, cada família que está aqui, mesmo que tenha só um representante. Senhor, faz brotar amor e respeito, de homens e de mulheres, de pais e de filhos. Senhor, ajuda a gente a parar de ter certas atitudes. Espírito Santo, mostra onde temos que nos arrepender. Quantas mães estão precisando que os pais a ouçam sobre os seus filhos e os pais não estão ouvindo? Quantos maridos estão precisando precisando do companheirismo da sua esposa, precisando que ela esteja com ele, e ela só está criticando, só está se afastando. Senhor, faz uma mudança tão radical. Nós te convidamos, Jesus, venha ser o centro da nossa casa. Senhor, nós pedimos, opera nas famílias. Senhor, reconcilia marido e mulher, reconcilia pais e filhos. Nós queremos que a nossa casa seja o lugar do reino, da presença, da tua doce presença, o lugar de reconciliação, de perdão.